Olá pessoal, aqui é o professor Euler, professor de Biologia. Vamos à resolução da nossa terceira questão da lista, uma questão sobre histologia, que fala o seguinte: considerando as células do sangue, associe corretamente os tipos celulares, com suas características, numerando a coluna 2, de acordo com a coluna 1. Pessoal, falando de tecido sanguíneo a respeito de sangue, lembra lá que o sangue ele é dividido em parte líquida, e a parte líquida ela é formada por água e sais minerais, né? E além da parte líquida, os elementos figurados. Parte líquida, água e sais minerais. E além disso, você tem as proteínas principais do plasma. A proteína mais abundante é a albumina, que é produzida pelo fígado e é responsável por fazer o controle osmótico do sangue. Além da albumina, nós temos o fibrinogênio, que também é produzido pelo fígado, mas tem função de atuar na coagulação sanguínea. Lembra lá que o fibrinogênio é ativado em fibrina e forma lá a rede de proteínas que forma lá o coágulo sanguíneo. Além disso, nós temos os anticorpos ou imunoglobulinas, que são produzidas lá pelos plasmócitos, linfócitos B, né? Então aí são as três principais proteínas presentes na parte líquida do sangue. E além disso, você tem os elementos figurados, formado por células. Quem são as células? As hemácias, ou eritrócitos, ou glóbulos vermelhos. E, além das hemácias, ou eritrócitos, ou glóbulos vermelhos, que transportam lá oxigênio no sangue, você tem lá os glóbulos brancos. Aí você divide os glóbulos brancos lá, né, em granulócitos, neutrófilo, eosinófilo, basófilo. O neutrófilo, ele é um glóbulo branco granulócito que tem a função de fazer o quê, moçada? Tem a função de fazer fagocitose de bactérias. O eosinófilo, ele não faz fagocitose, mas ele produz proteínas perfurinas para combater vermes e outros parasitas como protozoários. E o basófilo, ele tem a função de atuar em processos alérgicos. Ele produz lá histamina e também produz a heparina, que é um anticoagulante natural do sangue. Além dos granulócitos, que foram esses três que nós falamos, nós temos lá os agranulócitos, os linfócitos. Aí você tem linfócito T, pode ser o TCD4, que é o linfócito T auxiliar, que auxilia o sistema imune a reconhecer invasores para combater esses invasores através de substâncias químicas. E você tem o linfócito TCD8, que é responsável pelo combate de vírus e também de células cancerígenas. Além dos linfócitos T que eu falei, você tem o linfócito NK, ou Natural Killer, que combate vírus e células cancerígenas. A diferença, então, do NK para o linfócito TCD8, que combatem lá as mesmas coisas, é que o TCD8 é específico e o NK é uma célula de ação inespecífica. Tanto é que ela é chamada de célula assassina, mata o que vier pela frente. E além disso, você tem os linfócitos B, que eu também chamo lá de plasmócito, não é? Que produz os anticorpos ou imunoglobulinas. Além dos linfócitos, nós temos lá também os monócitos, que são agranulócitos também, que são células que por diapedese, quando sai do vaso sanguíneo, vira macrófago, que também tem a função de fagocitar bactérias, assim como os neutrófilos. Beleza, moçada? E além disso, você tem fragmentos de células, não são células. E são quem? As plaquetas. As plaquetas, que não são células, são fragmentos derivados de uma célula, que é o megacariócito, que tem função de atuar na coagulação sanguínea. Então, sabendo essas principais células, né? Lembrando de uma que eu não falei, mas que faz parte também dos elementos figurados, que são os mastócitos, que também produzem histamina e heparina. Sabendo então das células, bora responder a questão. A coluna 2, a primeira fala assim: estruturas anucleadas com grande quantidade de hemoglobina que transportam oxigênio. Acabamos de falar de uma célula que transporta oxigênio, a hemácia, que é uma célula anucleada e que tem muita hemoglobina, que transporta lá o oxigênio junto com o ferro. Lembrando, ó, que eu tenho outra proteína que é a mioglobina, mas ela é exclusiva do músculo. Então aqui, como é hemácia, vai ficar número 1.
Segunda alternativa, né? Células com núcleo esférico que participam dos processos de defesa, produzindo e regulando a produção de anticorpos. Acabamos de falar de uma célula que faz isso, né? O plasmócito linfócito do tipo B, ou seja, vai ser o número 4. Terceira, granulócitos. Quem são os glóbulos brancos granulócitos? Neutrófilo, eosinófilo e basófilo. Os agranulócitos são quem? Linfócitos e monócitos. Granulócitos que desempenham um papel crucial na defesa do organismo, fagocitando e digerindo micro-organismos. O único granulócito que eu tenho aí é neutrófilo, que faz fagocitose de quem? De bactérias. Então, número 2 seria granulócitos. Lembra, quem fagocita a bactéria? Neutrófilo e monócito, que vira lá macrófago, por diapedese. Quem combate verme? Eosinófilo. Tá? Então, lembre-se disso. E protozoários também, né? Quem combate vírus é linfócito, TCD8 e NK. Última afirmativa. Estruturas anucleadas que participam dos processos de coagulação sanguínea. Só sobrou quem? Plaquetas, né? Lembrando que plaquetas são fragmentos de células lá do megacariócito. Então, a resposta possível que tem 1, 4, 2 e 3 é letra B de bola, moçada.